conciliar trabalho, estudo e família? Eu tinha só o meu primeiro filho e eu simplesmente teria que sair de casa e morar em outra cidade por 5 meses. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Minha filha, mas como pode que você é mãe, você não sabe fazer um feijão? Eu não me dava conta, por incrível que pareça, de que eu fazia muita coisa. Não tenha medo das decisões que a gente precisa tomar, porque elas são importantes para redirecionar muitas coisas na vida. Não passava de um sonho no papel. Você já se sentiu sobrecarregada, cansada e com muita dificuldade de segurar todos os pratinhos assim, de maneira equilibrada? Hoje eu estou com uma convidada aqui muito, muito especial, que vai trazer pra gente experiências de vida e contar também como que ela vive isso, como ela já viveu e como ela tá vivendo essa questão da conciliação aí dessas 3 áreas que eu considero muito importantes para a vida de qualquer mulher. Carla, conta pra gente um pouquinho quem é você. É porque aqui nesse programa eu deixo a minha convidada se apresentar, porque eu acho difícil, sabe? Ir lá e falar assim, essa daqui é fulana de tal, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Ninguém melhor do que você pra dizer pra gente um pouquinho quem que é a Carla. Bom, seja bem-vinda, né? É um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu começo me definindo como uma pessoa que ama o conhecimento e é extremamente inquieta sobre a vida e que necessita dar o melhor de si em tudo que faz, né? E dentro desse contexto, eu sou mãe, esposa e profissional da saúde, eu sou médica e concilio essas 3 partes da minha vida, a minha vida interna, com a minha vida familiar, como mãe e esposa, com a minha vida profissional, né? E acho que é um pouquinho do porquê que a gente vai conversar hoje. Eu acho. Me diz, como que você vive essas áreas da sua vida? Você consegue compartilhar um pouquinho pra gente, assim, da sua história? Como tem sido? Porque eu sei que não é fácil, todos nós sabemos. Como tem sido viver todas essas vidas? E você acha que é possível conciliar tudo? É uma loucura, mas é possível. Não, é possível. Eu acho que um conhecimento base que me sustenta até hoje, que talvez me trouxe até aqui, é um conhecimento da filosofia, que me ensinou que eu vivo várias vidas dentro de uma só. Então, eu tenho que cuidar de cada uma das vidas que me compõem. Então, eu tenho a minha vida que eu sou esposa, eu tenho a minha vida que eu sou mãe, eu tenho a minha vida que eu sou profissional e eu tenho a minha vida interna, eu tenho a vida que exige dentro de mim essa atenção também. Então, toda vez que eu estou na avalanche, né, de necessidades que a vida vai impondo pra gente, eu preciso recordar que eu tenho todas as minhas vidas que eu preciso cuidar, né? Então, a atenção precisa ser compartilhada, embora isso é muito fluido ao longo da vida, não significa que eu tenho todas essas vidas equilibradas a todo momento, porque tem momentos da nossa vida que a gente vai demandar mais no nosso trabalho, tem momentos que a nossa vida familiar vai demandar mais, que a nossa vida interna vai demandar mais. Mas eu tenho até um cunhado que tem uma imagem que pra mim resume sobre isso, que a nossa vida é como se fosse um álbum de fotografias, que a gente vai ter lá as nossas fotos coloridas e as nossas fotos preto e brancas, né? E quando eu olho para trás e vejo toda aquela minha vida naquelas fotos, eu preciso encontrar as fotos coloridas de cada uma dessas vidas que eu vivo, né? Essas conquistas que eu vivo no meu individual, no meu familiar, no meu profissional, elas precisam estar ali equilibradas ao longo do tempo. Então, isso foi até uma coisa que eu senti muito profundamente quando eu fiz meus 40 anos, né? Que foi a satisfação de olhar para trás e falar assim, puxa, eu consegui chegar até aqui cuidando dessas vidas, né? Então eu não senti falta, puxa, mas eu não cuidei da minha profissão, mas eu não cuidei da minha família, mas eu não cuidei dos meus filhos. Eu senti que eu cheguei até aqui com essas vidas cuidadas, justamente por ter esse conceito de que eu preciso delas em harmonia dentro de mim para que eu consiga sentir essa plenitude da vida, né? Muito bom. E me conta, desafio não falta.
Porque às vezes a gente olha, a gente admira assim, a pessoa, né? A gente fala, nossa, tudo tão fácil na vida dela, né? Eu acho que só eu enfrento esses desafios. Como que é pra você, assim, como que foram os maiores desafios que você enfrentou? Esse é um grande desafio que, inclusive, as redes sociais traz para a nossa vida hoje em dia, é a gente achar que a vida do outro é sempre um mar de rosas, né? Sim. Então, quando a gente vê aquelas conquistas postadas ali constantemente no feed, é como se ninguém vivesse lutas, né? E só existe o ponto da conquista. E esse é um outro grande conhecimento que a logosofia me proporcionou, que é saber que luta é lei da vida. E não a luta como algo negativo, mas como algo que faz parte. Então, para você crescer, para você mudar, para você rever a sua vida, você precisa lutar. E isso é bom, isso não é ruim, né? Então, são muitas as lutas que a gente vive e são justamente as lutas que vão nos dando essa alegria da conquista, né? Então, essa satisfação que a gente sente, essa alegria de compartilhar aquilo que a gente conquistou, ela vem porque a gente fez um esforço por trás, que foi esse esforço da luta, né? E aí você me perguntou sobre coisas específicas que eu vivia na minha vida. Com referência na conciliação do tempo. Da conciliação do tempo, família, né, e profissão. Sabe por que eu pergunto, gente? Ela tem uma profissão que é uma das profissões que exigem... Não, todas as profissões exigem, mas eu acho que quando você é médico, não é? É uma coisa bem... Porque você está cuidando de vidas. Então, e aí? Né? Tem um serzinho lá esperando você em casa, querendo a mamãe, e tem alguém aqui precisando do seu profissional para ficar bem de saúde. E como é que você faz? E como faz? Isso é até uma coisa assim que eu falo muito para os meus filhos, né? Porque eu não quero nunca que eles se ressintam disso, porque realmente é uma profissão que exige muito de dedicação, né? Mas que eles saibam que eu faço isso também por eles, né? A minha dedicação, a minha profissão é por mim, em primeiro lugar, porque se não fosse por mim não faz sentido, né? Mas é também por eles, porque eles vão receber tudo de retorno que eu tenho de bem na minha vida, eles recebem por isso em consequência, né? Então você estava me falando das lutas, acho que uma luta que me marca muito dessa conciliação foi quando eu decidi fazer um concurso, que esse concurso me exigiria passar 5 meses longe de casa para eu poder assumir esse concurso. Só que eu só tinha ainda meu primeiro filho, né? Eu sou mãe de 2, eu tinha só o meu primeiro filho e ele tinha mais ou menos 2 anos e meio de idade, então aquela fase da mãe de primeira viagem, que ainda estava aquele cordão umbilical muito vinculado ao seu filho, e eu simplesmente teria que sair de casa e morar em outra cidade por 5 meses. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Eu fui com o coração partido, com muitas inseguranças. Pera, 5 meses? 5 meses. Quase metade de um ano, né? Uau. Isso numa vida de uma criança de 2 anos é muita coisa. E de uma mãe que tá ali também com o seu primeiro filho, nossa, mas como é que eu vou viver isso? E por que eu fui? Porque eu sabia que eu precisava viver isso na minha vida. Era uma escolha muito consciente, foi uma escolha de redirecionamento de rumo. E hoje, quando eu olho para trás e eu vejo tudo o que essa decisão me proporcionou na minha vida, eu falo, não poderia ter sido diferente, né? Então a gente vive determinadas escolhas difíceis de tomar em alguns momentos que a gente não sabe onde essas escolhas vão terminar. Mas a gente se imune da reflexão, né, dos principais objetivos que a gente tem na nossa vida para seguir em frente e ir. E eu lembro que o momento que eu entrei naquele avião, que eu saí, né, naquele momento de casa e deixei para trás o meu filho com o meu marido, né, o coração estava dilacerado, mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo por mim e por eles, né, então isso para mim foi extremamente difícil, porque eu imaginei naquela época ainda inexperiente de que essa circunstância iria cortar esse cordão umbilical que o filho tem com a mãe de uma forma permanente e que eu nunca mais ia conseguir resgatar esse vínculo. Mas eu fui e eu vivi essa experiência e eu digo hoje, né, como eu acabei de falar, ela foi responsável pelas principais conquistas que eu tenho hoje na minha vida. E eu posso dizer que praticamente 9 anos depois, essa ruptura que aconteceu, ela não foi definitiva. Porque eu tive muitas outras oportunidades na minha vida de reatar esse vínculo, né? E então você sabe que eu estudo docência de menores, né?
E a oportunidade de ser uma mãe ativa na educação desse filho por diversos momentos, eu ainda sou a referência do porto seguro dele. Em todos os momentos em que ele precisa dessa segurança, ele me busca. Então não foi uma decisão lá atrás, né, que fez com que colocasse por água abaixo tudo aquilo que seria lá para frente. Então às vezes a gente tem dificuldade de tomar decisões na nossa vida pelo medo do que aquilo vai repercutir. E eu acho que isso foi uma das grandes lições que eu aprendi na minha vida, que a gente não precisa ter medo de fazer escolhas. Porque se a gente não fizer escolhas, outras pessoas ou a própria vida vai fazer essa escolha por nós, né? Porque a gente precisa realizar escolhas para que a gente caminhe para frente. E às vezes são escolhas muito difíceis de fazer. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que ter confiança, né? É um valor muito grande a gente confiar naquilo que a gente sabe e tem dentro da gente, né? As nossas condições internas, de enfrentar as consequências daquela decisão. Então toda decisão tem consequências, mas a gente é capaz de lidar com cada uma delas. Mas, gente, eu não ia nem no mercadinho ali da esquina, não ia nem comprar o pão. Ficava em cima da menina de noite sem parar. Lidar com todos os pensamentos que surgem, porque eu imagino, você disse que além, né, você estava segura de que aquilo realmente era importante para sua vida e para a vida dele. Mas lidar com os pensamentos que foram surgindo no momento não deve ter sido fácil. Não foi nada fácil. E aí, qual que foi o papel, assim, do seu marido, por exemplo, né, em tudo isso? Porque eu imagino que você confiava muito nele para fazer o que você fez. Então, você sabe que foi tão fundamental, porque, assim, acho que muitas famílias vivem isso. Quando a gente tem o primeiro filho, é muito natural que a mulher tome o papel principal ali, naquele cuidar. E o pai, ele de fato, ele fica na retaguarda, né? Isso é natural. Mas quando a mãe, ela sai daquele ponto principal do cuidar diário, o pai não tem mais a mãe para contar. Então ele precisa se tornar esse personagem principal. Então você sabe que essa experiência, ela trouxe pra gente como família, o posicionamento do pai e da mãe como personagens principais nessa família. Então, não é um ou outro, são os dois. Então, eu digo que ele virou pai e mãe naquele momento, porque ele precisava dar conta de ser pai e ele precisava dar conta de ser mãe. E isso transformou todas as outras experiências que a gente foi vivendo como família dali pra frente, porque ele ocupou esse papel principal, né? E por muitas vezes eu precisei compreender que estava tudo bem ele ocupar esse papel. Então, uma experiência simples, depois que passou essa circunstância, nós voltamos a viver unidos, né, na mesma cidade. Eu tive meu segundo filho e eu sempre tive uma vida muito sobrecarregada de trabalho e horários muito cedos, né? Então eu entro no hospital às 7 da manhã e quando você está saindo de uma licença maternidade, o filho, ele ainda está muito acostumado com a presença da mãe o tempo todo. Sim. E no momento em que a gente volta para o trabalho, é um momento que a criança sente muita falta da mãe, né? Então, antes a gente estava presente durante o dia e durante a noite. Depois que a gente volta a trabalhar, a gente passa a estar mais presente durante o final do dia. Então, o que a criança faz? Ela começa a acordar à noite para conseguir ter a presença da mãe, né? Só que no dia seguinte, às 7 horas da manhã, eu tinha que estar no trabalho. Uau. E muitas vezes no centro cirúrgico. E eu precisava estar inteira para estar lá. Então, eu me recordo do meu filho chorar de madrugada e eu não tinha forças para levantar, né? Para segurar ele no colo. E era o meu marido que ia. E por muitas vezes eu me perguntei assim, puxa, mas era eu que tinha que estar ali. E o que eu fiz para conseguir lidar com isso? Foi compreender que ele também tinha um papel, né? Que é o papel do pai. E se eu não estava na condição de segurar esse neném às 4 horas da manhã, porque às 7 eu precisava estar no centro cirúrgico no dia seguinte, que bom que ele estava sendo acolhido pelo pai. Então, existem às vezes alguns papéis que socialmente a gente entende que é da mulher, mas cada família se organiza dentro da realidade que ela vive, né? E a gente precisa compreender isso dentro para não viver essa luta da culpa, né? De achar que a gente não está sendo capaz, muito pelo contrário. Eu não consigo dar aquilo naquele momento, mas eu consigo dar outras coisas em outros momentos, né? Então, essa colocação do papel do pai dentro da família, eu vejo que é, assim, chave
para a mulher conseguir conciliar família, trabalho, né, e vida interna e a vida pessoal, porque a gente não consegue dar conta de tudo. É impossível. Então, você precisa de um parceiro. Você precisa de alguém que vai dar conta junto com você, né? E cada um vai assumir aquele papel que precisa assumir. Então, acho que isso é algo que a gente precisa compreender como composição familiar, né? Qual é o papel de cada um. Vocês vão observar que os podcasts eles são temas diferentes, mas em muitos deles a gente está falando sobre essa questão do papel do homem na família, que eu acho que vem mudando já. A gente já teve um progresso bem grande, porque eu vejo muito minha mãe. Então ela foi a pessoa responsável por tudo. Ela educava, ela trocava, ela dava comida, ela fazia tudo. Hoje não, eu convivo com eles e eu percebo assim, como é diferente. O marido dela, ele não só tá ali fisicamente, mas ele trabalha também nessa questão da educação. E é muito bacana, e é essencial, porque, por exemplo, o menino começa a fazer uma birra ali, ela não tá tudo bem. Aí o pai deixa, entendeu? Não é? Não, e é muito engraçado porque outro dia o meu mais velho estava manifestando, né, que ele ama a comida da avó. Ai, como eu amo a comida da minha avó, eu gosto de ir para casa da minha avó e aquela comida gostosa. E aí, de repente, ele parou para pensar e ele falou assim: mãe, quando eu tiver o meu filho não vai gostar da comida da avó. Ele vai gostar da comida do avô. E eu falei assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque ele vai gostar da avó por outros motivos, né? Por outras razões. É engraçado que minha mãe, ela fala isso: minha filha, mas como pode que você é mãe, você não sabe fazer um feijão? Eu falei: mãe, eu não faço feijão da minha casa, mas eu faço outras coisas, né? E a gente começar a entender que, de novo, a configuração familiar, ela também é individual, né? Então, cada família vai lidar com as circunstâncias, os papéis, as funções, conforme o que cada um tem ali para cumprir. A necessidade também, né? Então, às vezes, tudo bem, a mulher, ela faz um trabalho que é igual ao meu, que é um trabalho empreendedor, que eu posso fazer de casa, e tá tudo bem também eu assumir a maior parte. Exatamente. Vai de acordo com o que cada um vive, é a realidade que cada um vive. Exatamente, e entendendo que cada um precisa chegar ao seu ponto de harmonia. Sim. Né? Então, não existe uma regra fixa, não existe um certo ou um errado, existe aquilo que você consegue compreender, que é por onde você vai caminhar como família, né? Só não pode limitar e criticar também, né? A mulher que quer, né? Que tá tudo bem não fazer o feijão, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ainda mais que o marido cozinhando bem, uai. Olha, a gente aproveita. Olha, eu vou te dizer que eu não passei apuro na pandemia. Imagina. Porque eu vou te dizer que tem dias que a gente sai pra jantar e eu falo: olha, preferia ter comida em casa. Mas muito legal. E você falou da pandemia, né? Eu lembro que você passou também uma outra situação parecida na pandemia. Foi, na pandemia, nossa, é difícil não lembrar dessa situação, não se emocionar, né? Foram muitas lutas, né? Eu tô assim, eu não vou chorar aqui porque eu já chorei antes, entendeu? Não, eu não choro. Porque a gente conversou algumas coisas antes. Mas ela me mandou um áudio e eu assim, desmanchando de chorar. A Karen tá aqui desmanchando de chorar. Giovanni, o que foi? Falei, ai, coisas de mulheres. É porque é tanta coisa, né, que a gente vive dentro, que não dá pra colocar nas palavras, né? Mas foi desafiador a pandemia. Mas foi um momento muito gratificante para mim. Eu trabalhei na linha de frente, né, no combate da pandemia, e isso foi, para quem é médico, que lida com a vida humana, isso é algo extremamente gratificante mesmo. Poder estar cumprindo o seu papel no momento em que a sociedade precisa de você. Então, eu até me recordo que no início da pandemia eu também tive medo, né? A gente não sabia nada daquela doença, né? Mas eu precisava atuar, porque aquele era o momento que eu tinha a condição e o conhecimento para isso, né? Então, as minhas forças vieram da confiança, né? Eu falei assim, não, agora é a minha vez de fazer pela humanidade, né? E aí, falando da circunstância específica da conciliação de família, né, e profissão, teve um momento nessa primeira onda mesmo da pandemia que todo mundo estava muito isolado.
A gente não podia ter contato com os nossos pais, porque eles eram o principal grupo de risco, né? E os pais ficaram muito isolados da sua rede de contato familiar e de amigos, com muito medo de perder a própria vida, porque eles foram os principais atingidos, vendo amigos adoecerem, internarem, então isso mexeu muito com a cabeça deles, né? E houve um momento que a minha mãe decaiu um pouco o ânimo. E a gente, como família, a gente entendeu, porque as crianças estavam tendo aula online, o meu marido trabalhava também online, então eles poderiam fazer um isolamento e visitar a avó sem correr qualquer risco, para levar alegria para ela. Só que para que isso acontecesse, eu ia precisar sair de casa. Porque eu era a fonte de contaminação, né? Porque eu estava indo trabalhar todos os dias. E olha, acho que esse foi um dos momentos mais difíceis. É porque não é só o sair de casa, né? Tem todo aquele momento que você tá vivendo. E eu lembro, eu também não me esqueço do dia que eu saí daquele plantão e eu falei assim, eu não vou voltar para casa. Eu ainda não tinha decidido para onde eu ia, eu fui para um hotel. Mas assim, eu sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo. Eu sabia que eu estava fazendo aquilo por muito amor. Por amor aos meus pais, por amor aos meus filhos e por amor à humanidade. Então, assim, e o que eu demonstro para os meus filhos no momento em que eu faço isso? Eu inspiro eles, né? Isso é uma coisa para mim também que eu sempre tive muito presente na minha vida, que eu possa ser essa fonte de inspiração do que eles podem ser na vida deles, né? Então, esse momento em que você é forte o suficiente para lidar com uma circunstância como essa, você inspira força e você inspira amor aos seus filhos, né? Então isso é uma coisa que eu até falei, você falou que você já ouviu os áudios antes, né? Eu tinha falado para você antes, que eu nunca tive a minha profissão como algo que eu estivesse escolhendo em detrimento dos meus filhos, e eu sempre mostrei isso para eles, né? Eu faço essas escolhas por vocês também, para que a profissão não seja um peso, né? Porque a gente tem uma responsabilidade quando a gente está formando a criança. E muitas crianças, por exemplo, outro dia, o meu filho estava falando, eu não quero ser adulto. Mas por que você não quer ser adulto? E ele começou a relatar várias coisas negativas que ele observa no adulto. Então, quando a gente trata a nossa profissão como algo, como um peso, como algo difícil, como algo negativo, a gente está ensinando para essas crianças que trabalhar é ruim. E não é ruim. Né? Na verdade, é uma fonte de satisfação pessoal, é uma fonte de felicidade, uma fonte de energia. O trabalho é o seu instrumento para alcançar a humanidade, né? Então, trabalhar é muito grandioso. E aí, eu até, às vezes, eu faço cirurgias, né? Então, quando o paciente termina uma cirurgia, ele sempre se sente muito grato. E ele leva um presente para mim, para me presentear, né, como uma demonstração de gratidão. E geralmente o presente é chocolate, né? E aí sempre que eu recebo o presente, eu levo para casa e eu entrego para os meus filhos e eu falo, você sabe por que a mamãe ganhou esse presente hoje? E eles sabem, eles falam, porque você fez o bem a alguém. Aí eu falei assim, Então tudo aquilo que vocês vão receber da vida é porque vocês fizeram algo. E vocês vão receber esse bem em retorno. Então, quando a gente olha a profissão dessa forma, a profissão ela se torna uma grande via de realização de bem para si e para a humanidade, né? É isso. É isso. É tão bom ouvir. Quero nem perguntar, pode continuar falando. Não, você estava falando, né, que tem uma fonte onde você... Deve ter, né? Eu imagino que deve ter uma fonte onde você busca essas forças, porque, você você é formada de uma maneira que eu acho que é diferente da minha. A gente tem vidas totalmente diferentes, vamos colocar assim, porque eu tô a maior parte do tempo com as crianças. E aí tem todas as pessoas ao seu redor que você observa, você deve observar, e onde você busca forças para realmente viver a sua realidade dessa maneira que você viveu, sempre pensando em si. Não estou pensando apenas nesse momento, não estou pensando apenas em mim, estou pensando como um todo, estou pensando em todas as áreas da minha vida. Onde que você busca essas forças, essa energia, esse estímulo, sei lá, vontade?
Olha, você falou uma coisa que assim... Mostra onde é a fonte, o baúzinho lá da felicidade, o baú dos tesouros pra gente buscar também. Bom, a fonte pra mim é ter tido contato com a pedagogia logosófica desde a adolescência. Essa é a grande fonte, né? Porque é preciso conhecer-se a si, é preciso conhecer a si mesmo com muita intensidade para conseguir compreender a sua própria realidade interna, né? E a diferenciar a sua realidade dos outros e a compreender qual é o caminho que você vai seguir, né? Então essa para mim é a maior das fontes. Tem até um ensinamento que é um conhecimento de Gonzales Pecotti, que é o autor da logosofia, que me marca desde a adolescência, que ele fala assim: seja valente. E eu acho que essa valentia foi a valentia que me guiou por todos os momentos difíceis que eu passei na vida e por todos os momentos felizes também, porque a gente precisa de muita valentia para todos os momentos que a gente vive, né? Eu me perdi um pouquinho na pergunta. Não, então eu estava falando de onde que vem essa fonte. Porque você deve buscar essa vontade, essa força. Aí eu estava falando da vontade. Isso. Eu costumo dizer que eu tenho tanta vontade dentro de mim que eu precisava de 3 de mim para dar conta de tanta vontade. E essa vontade, ela é espiritual. Tá. Não tem outra fonte, porque é uma força que é maior do que eu sou. Eu até às vezes costumo brincar, às vezes eu pego assim, gente, mas eu sou tão frágil assim, né? Você pega o físico, vê qualquer coisa poderia danificar esse físico, mas eu me sinto tão forte, tão forte. E essa força, ela é espiritual. Ela é algo que emana e que te faz seguir em frente diante de tudo que você tem para viver, né? E foi sempre assim, desde o início do seu casamento? Como que foi? Você, quando casou, já era estudante de logosofia? Eu já era estudante de logosofia, eu comecei na minha adolescência, né? Você falou que era... comecei na adolescência. Eu conheci meu marido dentro da logosofia, né? Nós fazemos parte de um setor juvenil, que é um setor que estuda sobre situações muito peculiares da juventude. E se sempre foi assim... Não, porque a gente muda, né? E esse é o grande propósito, né? É um processo evolutivo que a gente vive na nossa vida. Então, essa força, essa confiança, essa segurança, ela vem ao longo da vida. É uma coisa que você constrói baseado nas experiências que você vive. Isso até é uma coisa muito interessante sobre a educação de menores. Porque a gente tem a tendência de querer poupar os nossos filhos das lutas. Né? Então a gente tem a tendência de não querer vê-los sofrer. Não, mas eu não quero que meu filho sofra. Sim. Só que se a gente olha para a nossa vida, o que nos tornou tão fortes foram as lutas que a gente enfrentou. De novo, não uma luta como algo negativo na vida, mas como aquela força que te impulsiona a ser o melhor que você pode ser. Né? Então, que a gente possa permitir que nossos filhos vivam as lutas pertinentes à idade deles, naturalmente. Não é que eles vão viver as lutas que um adulto precisa viver, eu não vou colocar ele na fogueira, não é isso. Mas eu também não vou poupá-los de viver, porque é isso que vai dando a resistência, que vai dando a força, que vai dando essa vontade, né? Que vai fazendo você querer seguir cada vez mais para conquistas maiores na sua vida. Sim, eu ficava sempre em dúvida assim, tá, eu sou mãe, eu tenho que proteger. Aí essa proteção, por exemplo, se ele quiser subir, né, escalar o armário, eu não posso deixar, porque eu tenho que proteger. Porque eu não quero que ele sofra. E aí foi difícil para eu entender que não é bem isso. Essa proteção, ela não é dessa maneira, igual você está trazendo. Tem coisas que não é para a idade da criança, e aí sim, eu vou ter que proteger a mente dela para que ela não tenha contato de verdade. Mas muitas das vezes eu tenho que... Não, na verdade eu tenho que ensinar a criança a viver as lutas. E pra mim ainda é difícil, não sei como é pra você. Mas eu olho pra Lara às vezes e ela vem e traz alguma coisa da escola. Daí eu vejo que é uma oportunidade realmente de eu falar pra ela: filha, então, isso, e se você for lá e fizer isso, o que você acha? Mas eu vejo que eu tenho a oportunidade de guiá-la para que ela realmente viva aquilo e aprenda com aquela situação, mas ao mesmo tempo eu fico, não, mas tadinha, minha menininha, tô fazendo isso com ela, eu vou lá na escola.
Agora mesmo. Mas então, é exatamente isso, sobre você enxergar em cada oportunidade de desafio que a criança vive, a oportunidade que ela tem de aprender com aquilo, né? Eu vou trazer também uma experiência que tem a ver com isso. Eu observava em um dos meus filhos uma certa dificuldade de colocar aquilo que ele não conseguia fazer, né? De se colocar assim, não, mas pedir ajuda, e se eu não consigo, me ajuda a fazer isso, ou pedir alguma coisa para alguém, né? E aí, um certo dia, ele sempre organizou a mochila dele antes da escola, com tudo bonitinho, justamente para ele não esquecer nada, ele sempre foi muito responsável. E aí ele esqueceu o estojo. E aí eu lembro que eu olhei o estojo, ele já tinha saído para a escola, e eu pensei, bom, eu posso levar o estojo até a escola para não deixá-lo viver as consequências de ter esquecido do estojo. Em que sentido? Para que ele não se exponha, né? Puxa, esqueci o estojo. Ou eu posso deixar ele viver essa experiência, porque ele vai ter que ir até a professora, ele vai ter que dizer, professora, eu esqueci meu estojo. Ou um amigo, você me empresta um lápis, você me empresta uma caneta. Ele vai precisar se virar naquela situação, e isso ia ser tão bom para ele, né? Claro, é aquilo que a gente estava falando desde o início, individualizando as lutas que cada criança vive e como necessidade daquela luta ser um processo de aprendizado para ele. Naquela circunstância era um processo de aprendizado, né? Então eu permiti com que ele vivesse, e isso traz depois consequências. É como se, é uma coisa que a gente fala até em cirurgia, às vezes você aprende coisas pequenas, que aquilo ali não é que você vai fazer aquilo para o resto da vida, mas aquele aprendizado que você aprendeu por aquele negócio pequeno vai te dar a segurança e o conhecimento para fazer coisas maiores lá na frente. Sim. Então essas pequenas lutas que a criança vai vivendo e esses desafios na infância vai fazendo com que ela seja capaz de lá na frente viver coisas maiores, porque ela vai conhecendo justamente essa capacidade que ela tem de enfrentar esses desafios. E se a gente poupa ela de viver esses desafios, ela não consegue aprender que ela é capaz, né? Exato. E olha que interessante, você falando isso, eu fiquei pensando, quando eu quero ser mãe e quero viver a vida da criança, né, ao invés de deixá-la viver, eu tô usando um tempo que eu poderia estar usando para mim, né, para o meu processo interno, para me conhecer, para estar comigo, ou, não sei, para trabalhar, né, para conciliar mesmo as vidas. Por quê? Porque eu insisto que eu tenho que estar ali presente o tempo inteiro, defendendo, estando, né? E eu acho que faz parte também. É aquilo que a gente estava falando, né? De permitir com que cada um tenha o seu papel dentro dessa família. Sim. E esse papel, esse lugar é da criança de viver, não é meu, né? Né? O lugar do pai, o lugar da mãe, o lugar da criança de viver essas circunstâncias da vida. E quando a gente quer viver a vida do outro, certamente a gente está deixando de viver a nossa, né? E falando sobre essa conciliação das vidas, isso é uma coisa que, para mim também, não é que sempre foi muito claro, acho que é um pensamento que eu precisei alimentar dentro de mim, de não delegar a educação dos meus filhos ao outro, porque como a minha profissão sempre me chamou muito, né, sempre me exigiu demais, naquele equilíbrio dos pratinhos, né, era fácil eu deixar então para o pai cuidar, já que eu tinha visto que ele tinha condições de cuidar, né, e deixar que eu toco a vida profissional. E eu me lembro que foi até um dia voltando do trabalho que eu estava fazendo essa reflexão, que eu falei assim, eu não quero chegar no final da vida e me dar conta de que eu cuidei de todo mundo, mas eu não cuidei dos meus filhos. Então que eu possa cuidar de todos e deles, porque às vezes a gente tem essa tendência de querer cuidar daquilo que está distante, e a gente deixa de cuidar daquilo que está perto. Então eu precisei fortalecer dentro de mim essa defesa de que os meus filhos é a humanidade mais próxima que eu tenho dentro de mim. Então se eu tenho essa vontade que eu tenho dentro de mim de fazer o bem à humanidade, eu preciso fazer o bem a eles. E se eu não estou presente ali, porque o pai e a mãe são os principais personagens ali daquela família, que conhecem essas crianças de forma muito profunda, né? Então somos nós que sabemos o que eles precisam. E às vezes tem circunstâncias, né, tem determinados valores que a gente observa que falta neles e que nós temos. E se eu não tenho tempo de dar para eles esses valores, quem é que vai dar? Né? Então, o conciliar, o estar presente na educação do filho, para mim foi um norte que eu precisei alimentar, porque senão poderia chegar um momento que eu iria simplesmente delegar
e deixo que eu toco o meu trabalho, meu marido cuida das crianças, e não era o que eu queria pra mim. Eu não queria chegar lá na frente e ver que eu não fiz, né? E foi por isso, ou não teve relação, que você começou o estudo da docência ou não? Não teve relação, mas embora as coisas na vida não acontecem por acaso. Por acaso. Não acontecem por acaso. E isso pra mim é muito claro. A gente seta objetivos na nossa vida e a vida vai dando um jeito e as coisas vão acontecendo. Então, a gente precisa setar nossos objetivos claros. Eu tinha objetivos claros de onde eu queria chegar profissionalmente e a vida foi fazendo seus caminhos. Não é que acontece independente de você, mas muitos movimentos que acontecem ali, não foi você que colocou sua mão. É como se o universo respondesse aquele movimento que você está imprimindo. Né? A lei de causa e efeito. Você movimenta e existe uma resposta. Então, esse estudo da docência de menores, para mim, foi o resultado desse movimento quando eu me dei conta de que eu não podia me ausentar da responsabilidade de ser mãe, né? De ser ativa na educação das crianças, mesmo que quando o tempo que eu tenho ali não é tão grande quanto outras oportunidades de trabalho que te faz mais presente na família, né? Então eu precisava encontrar a minha forma. E a forma, para mim, que hoje eu vejo com muita clareza, foi ser assertiva. Porque às vezes a gente pode estar muito tempo com a criança e não ser assertiva naquilo que a gente faz. E às vezes a gente pode estar menos tempo, mas aquele tempo, ele é de forma muito assertiva. E isso transforma, né? É o que a gente fala do tempo de qualidade. Não é que o tempo de quantidade não importa, é claro que importa, né? Importa muito você estar presente. Mas a qualidade, ela traz essa assertividade. E o que você precisa para ser assertivo? Você precisa de conhecimento. Você precisa de conhecimento. E aí, você consegue falar um pouquinho como que é esse estudo da docência? Porque aí você estuda pra você. É uma estudiosa, gente. Eu falei que eu era apaixonada pelo conhecimento. Ela falou. Aí você estuda pra você estuda pra docência, você estuda pra... Como é que eu organizo? Como que você organiza tudo isso? Aí é um outro conhecimento base que também entrou ali na minha adolescência, que a ordem, ela parte da mente. Então eu preciso ter uma mente organizada, né? Eu preciso organizar a minha mente para conseguir conciliar todas essas partes, né? Existem muitos pensamentos que circulam na nossa mente o tempo todo querendo nos desviar a atenção. E se a gente tem focos muito bem traçados e organizados, não permitir que esses pensamentos nos desviem desses focos. Então, eu tenho muitas atribuições em cada uma dessas vidas, muitas entregas que eu preciso fazer em cada uma dessas vidas, e eu aprendi a me colocar a favor da lei do tempo. Né? Então, eu tenho algumas entregas que eu preciso fazer. Eu preciso entender qual é a hierarquia de cada uma delas, o que é mais importante e o que talvez poderia não ser feito caso eu não consiga dar conta de tudo. Hierarquizando cada uma dessas funções, dessas tarefas, eu preciso entender qual é o tempo que eu tenho em cada uma delas para realizar, o que vai vir primeiro, o que vai vir depois. E aí eu me foco na realização dessas tarefas, dessas propostas, dessas entregas. E aí, às vezes, acontece magicamente que um tempo sobra. De repente, na semana, surgiu uma sobra de tempo. E eu aprendi com a vida, né, com as experiências, que quando esse tempo sobra, eu posso pegar uma tarefa que está lá pra frente, que eu iria realizar lá na frente, e trazer ela para agora. Porque aí eu aproveitei o tempo que me sobrou para cumprir uma tarefa que iria ser realizada depois. E olha, invariavelmente, se eu não aproveito esse tempo, esse é o tempo que vai faltar depois. Esse é o tempo que vai apertar, né? Que vai pressionar, porque você perdeu o tempo de realizar quando você teve tempo. Então isso é um conhecimento fundamental para conseguir dar conta de conciliar tantas vidas. É organizar a mente, saber priorizar, não se distrair com os pensamentos que querem nos tirar do foco e aprender a aproveitar o tempo a nosso favor. Né? Simples assim. Aprenderam? Comecem agora a fazer isso. Sabe o que eu pensei?
Pensei na sua casa, cheia de post-it assim, espalhado pra tudo quanto é lugar. E sabe que não é. Mas ó, é isso, porque o primeiro livro que eu li da filosofia, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. É esse aqui, ó. Foi esse livro aqui, que chama Bases para Sua Conduta. Esse é o livro base. É base pra vida de qualquer pessoa, então leiam, por favor. Que eu entrei em contato na minha adolescência. Esse foi a base da minha conduta. A minha também. E aí o autor da filosofia, ele fala assim, que eu não esqueço disso, assim, não esqueço. Que o tempo, eu também amo falar sobre o tempo. Que ele tem que ser muito bem aproveitado e que, assim, a gente precisa pensar no dia seguinte, num dia anterior. Então você planeja o seu dia no dia anterior, você não vai acordar e aí sem nada pra fazer, porque vai virar uma bagunça. E ele fala isso, e ele fala algo que vai além, que me ajuda muito também nessa questão de conciliar, né, todas as minhas vidas. Que ele fala assim, que a gente tem que usar o tempo inteligentemente e que, por exemplo, você faz uma atividade hoje e você gasta, sei lá, meia hora. Que você tem que pensar numa maneira, né, porque às vezes existe, de fazer essa atividade no dia seguinte em menos tempo. E eu nunca tinha pensado nisso. Esse é um treino sensacional. Nunca tinha pensado. Eu me achava super organizada, super, né, tipo, não, minha vida era planejadinha, tudo. Mas quando eu li isso, me abriu, assim, pra várias questões, a importância da gente, que valor que a gente tá dando pro tempo, que eu acho que é tão importante pra conciliar tudo, de verdade. E isso que você estava dizendo da mente bagunçada, eu associo muito com a casa bagunçada, sabe? Por exemplo, você está procurando, né, eu precisei procurar, por exemplo, uma certidão, porque eu precisava tirar o passaporte do Liam. E essa casa estava muito bagunçada, porque a gente tinha acabado de mudar. Quem disse que eu achava? Eu achava, gente, vai achar como? É igualzinho o pensamento, entendeu? Você tem um monte de pensamento, é uma bagunça na mente. Como que você consegue conciliar as vidas? Não vai, você vai malemar da conta de uma e olha lá. Daí eu pergunto, você não dorme nunca? Não, eu não. Porque a gente vê, né, tipo, tanta coisa acontecendo, médica, tudo. Mas como que você se mantém motivada e também, assim, não se perde no meio do caminho, com tanta coisa a realizar, com tantas tarefas a fazer. E eu imagino que às vezes isso dá uma acelerada, né? Porque a nossa vida é assim, às vezes tem muita coisa, mas às vezes tem muito mais coisas pra fazer. Como que você se mantém aí no caminho sem se desviar e sem fugir para os Estados Unidos ou para, sei lá, para Paris? Olha, tem uma imagem que eu converso até com meu filho sobre isso, né? Às vezes a gente tá andando, voltando pra casa, né? Da escola, e às vezes a gente pega essas ladeiras, né? E a perna da criança começa a cansar, e aí ele começa e tá pertinho de chegar, e ele fala, ai, tô cansado. Eu falo assim, filho, não foca no cansaço, foca na chegada. Porque se você se focar no cansaço, você vai parar. Se você focar onde você quer chegar, você não vai nem lembrar que suas pernas estão cansadas. Então, acho que é um pouco disso que eu faço na minha vida, sabe? Uhum. Eu já tive circunstâncias, né, inclusive uma bem desafiadora que eu vivi recentemente, que eu parei tudo e falei assim, e agora? O que eu vou fazer? E eu falei assim, eu só posso fazer isso. Trabalhar e realizar isso, e é isso que eu vou fazer. Então eu não foquei na dificuldade, né? Nas pernas cansadas. Eu não foquei no cansaço da luta, mas no ponto onde eu queria chegar. Então quando você foca a sua mira ali, você não se dá conta de que você está fazendo. Você só realiza. E é engraçado isso, porque eu não me dava conta, por incrível que pareça, de que eu fazia muita coisa. Eu não me dava conta, juro, eu não me dava. Até que dia... que as pessoas começaram a falar tanto, mas peraí, como é que você faz isso tudo? Como é que você consegue? Mas assim, gente, realmente, né? Eu acho que eu faço um pouquinho mais. Mas eu não me dava conta. E eu acho que isso tem a ver com essa energia de realizar, né? De fazer, de conquistar, de cada vez mais chegar naquilo que é o seu objetivo e o seu melhor. Né? Então, ter o foco nesse objetivo e nessa chegada faz com que você não se dê conta das pernas cansadas, né? Acho que isso é um grande aprendizado. Sabe o que eu fiquei pensando na lei de movimento, assim? Dos benefícios. Porque uma vez também eu fiz um vídeo onde eu mostrava a minha rotina, 24 horas da minha rotina, e desde a hora que eu levantava até a hora que eu ia dormir. E teve uma prima minha que falou assim, me ligou na hora, ela terminou de assistir, ela me ligou.
E pra minha realidade, aquilo não era muito, sabe? Era algo, né, tá tudo bem, eu só tô trabalhando, cuidando da minha filha, cuidando da casa. Eu só tava lavando, passando, cozinhando, cuidando da Lara, produzindo vídeo. E tá tudo bem. Estudando francês, era só isso, estudando logosofia, mostrei tudo no vídeo. Aí ela, não, é impossível, não dou, eu só de ver, eu já cansei. Mas eu acho que é isso, a lei, quando a gente tá se movimentando e a gente realmente não para, sabe, pra dar ouvido para as distrações. Porque eu acho que as distrações, elas prejudicam muito. Ela não sei se você pode falar um pouquinho movimento. isso. Lembrei, era isso que eu ia te perguntar. Sobre a distração, exatamente isso. Eu vou te falar, na verdade você me recordou de uma imagem que é a imagem do peão, que também é da logosofia, né? Que o equilíbrio do peão, ele se dá com o movimento. Então, quanto mais velocidade, mais firme o movimento, né? Então, o peão, ele se mantém firme porque ele está em movimento e ele está em equilíbrio. E quando ele para e a velocidade cai e ele para de se movimentar, é quando ele tomba, né? Então, na verdade, a lei de movimento, ela traz equilíbrio para a vida, né? A gente tem esse conceito, não, mas então eu vou ficar cansada. Não, pelo contrário, às vezes o excesso de descanso faz com que a gente perca o nosso equilíbrio porque vem a preguiça de fazer. Não que a gente não precise descansar. Esse é outro mito. O descanso faz parte, né? A gente precisa. Ontem mesmo eu estava no aniversário, né? E a semana foi muito cheia e eu precisei falar assim, olha, eu preciso sair mais cedo, que eu preciso descansar. Então, e aí vem essa questão de conhecer o seu movimento para entender qual é o momento que você precisa pausar. E isso é um aprendizado. Porque eu já caí no outro extremo, né? Que não é difícil pra gente que tem muita energia de realização, da gente cair no processo da exaustão, né? Você sabe que eu trouxe uma pessoa aqui e a gente falou sobre esgotamento emocional, né? O título do podcast é esse. E ela começou a falar. E aí ela começou a contar que normalmente as pessoas, quando tem esse esgotamento, é porque a pessoa não se conhece e porque realmente a pessoa ela não tá prestando atenção, ela não observa o que tá acontecendo nem aqui fora, muito menos no interno. E ela começou a falar que ela teve, né, um episódio assim, de esgotamento e ela começou a paralisar toda uma parte do corpo. E quando ela começou a falar isso, eu vinha de uma semana que tava assim, tipo, eu tinha feito muita coisa, eu tava realizando muitas coisas. E eu estava realmente cansada. Mas não era um cansaço mental, era um cansaço físico. E aí eu falei pra ela, eu acho que vai começar a me dar uma tremedeira aqui, porque sabe, só agora eu percebi o quanto que eu fiz, né, durante a minha semana. E eu ia te perguntar isso, como que você faz pra perceber que é o momento de parar? Porque eu não tenho limites. Eu não tenho. Sem limites, eu não tenho. Eu quero muito saber, porque hoje eu vou sair daqui, eu vou levar a lição e Giovanni não vai mais ficar bravo comigo. Eu vou parar. Às vezes ele fala, meu Deus, dorme! Mas você sabe, eu tava refletindo sobre isso, eu vou chegar Ele quer que eu durma durante o dia, como que dorme durante o dia, gente? O dia foi feito pra viver. Mas eu ia chegar nesse ponto, vou falar sobre esse ponto da exaustão, mas antes eu vou falar sobre esse ponto da energia, e que ela é individual. E sobre a criança, a gente tá misturando todos esses temas juntos, né? Eu tenho um filho também que tem muita energia, muita energia. E a gente tem uma cultura de educação de que o comportado é aquele que fica quietinho, paradinho, obedecendo aquilo que você fala. E que aquela criança que, né, toca a bagunça em casa, ela não é comportada. Mas se eu aprendi a ver nesse filho a energia que eu tenho, e eu comecei a ver um valor nela, porque essa energia que ele tem hoje, e que precisa ser, claro, que encaminhada, porque não é para ele destruir a casa, né? Ele precisa entender que ele vai precisar encaminhar essa energia, mas essa é a energia que vai fazer ele ser um homem extremamente realizador na vida dele. E aí vem essa questão do aprender a encaminhar a energia, que é por isso que a gente cai na exaustão, porque a gente não sabe encaminhar essa energia e ela sai soltando para todos os lados. A gente sai querendo fazer tudo e dando energia para todos os lados e a gente acaba não dando conta. Isso é uma frase que eu falava, falta energia para mim. É como se eu desse para tudo e para todos, mas eu esquecia de que faltava energia para mim. Então isso é um aprendizado, não tem regra, não tem um livro que vai nos trazer a resposta, mas faz parte do nosso processo de autoconhecimento. Então, eu tenho um sinal para mim, né, que eu começo a perceber se estou exagerando. É claro que eu preciso entender isso antes de chegar nesse ponto, mas, por exemplo, às vezes começa a me faltar a memória.
Eu começo a esquecer algumas coisas, porque a mente está tão sobrecarregada que eu esqueço, né? Não tem como você dar conta de tudo. Eu falo assim, opa, tô chegando no ponto da sobrecarga, eu preciso pausar, eu preciso descansar. Então, o descanso, ele precisa acontecer sempre que ele for preceder grandes movimentos que você vai fazer lá na frente. E depois descansa, mas ele não é o motivo da sua vida, né? Que é engraçado, a gente está até estudando sobre isso, né? A gente tem esse conceito do descanso eterno. Então vai chegar um momento que eu vou eternamente descansar e a gente não vai. Na verdade, o descanso ele acontece em períodos de pausa e movimento. Pausa e movimento. É o contração e expansão. Contração e expansão. O nosso próprio organismo nos mostra isso, né? O coração bate assim. Ele contrai, ele expande, ele contrai, ele expande. Então esse é o movimento da vida, né? Muito bom. Eu precisava ouvir tudo isso, gente. Vocês acham que vocês estão aprendendo? Eu tô aprendendo muito mais. Mas é isso, não tem o que fazer, né? Tem que ser sincero às vezes de falar. Eu sou assim. E é muito importante o Gil, por exemplo, escutar as pessoas que estão à minha volta também. Não sei se isso acontece contigo, né? Se aconteceu. Mas às vezes eu tô ali, mas eu não tô percebendo, entendeu? Sim, eu acho que, né? É importante estar atenta, mas também exige muito estudo para que a gente realmente consiga estar consciente o tempo todo, né? A maior parte do tempo que a gente precisa. E escutar quem está à nossa volta ajuda bastante a não passar dos limites. É isso, é sobre isso. Escutar a nós mesmos. Escutar a nós mesmos. Escutar os nossos filhos, que às vezes falam. Uau! Né? E fala e às vezes vem, né, de uma maneira bonita. E escutar os que estão ao nosso redor, né? Então, é um grande processo de aprendizado. E a vida é isso, né? É a gente aprender constantemente com tudo aquilo que a gente vive e que por algum motivo a gente vive. Essas experiências são individuais. Não é todo mundo que vem no 220 volts, não. E imagina se todo mundo fosse assim. Mas a gente precisa aprender a viver com essa energia que a gente veio, né? E aprender a canalizar, né? E dar conta dessa energia sem faltar pra gente. Isso é um aprendizado de vida, né? É, preciso aprender. E qual que é a importância do autoconhecimento? Tipo, você já tá falando, já tá né? Falando, né? Mas assim, você... o que você poderia falar pra quem tá assistindo a gente sobre isso? Porque... Às vezes, todo mundo fala, né? A gente tem muita informação hoje em dia. E aí todo mundo fala que é importante esse autoconhecimento, mas eu vejo que tem uma diferenciação aí entre o autoconhecimento que a gente tá falando e o que é o comum. Não sei se você pode falar um pouquinho do que a gente tá querendo trazer com se conhecer. Tá, eu acho que eu vou usar um pouquinho do conceito que a gente está estudando, que a gente está desvendando, que é esse paraíso interno, né? Que é essa intimidade. A gente precisa se dar espaço da pausa, não só do descansar o físico, mas a gente precisa se dar o tempo da pausa, do escutar a si mesmo na nossa intimidade. Então, nós temos vozes que falam dentro de nós, né? Sensibilidade, pensamentos, nós temos muitas coisas aqui dentro. E existe ali um momento que é só você com você mesmo. Que você está aprendendo a descobrir cada uma das funções internas que você tem. Então, você tem ali vozes que vão te orientar de para onde que você vai seguir. Tem vozes que vão te orientar de que você precisa parar. Né? E é um momento em que você ausculta, né, a si mesmo, o que o seu interno está falando. Então, o conhecer a si mesmo é compreender como é que as coisas funcionam dentro de você, né? E tanto as suas capacidades, as suas condições internas, as suas falhas, porque eu também tenho falhas, muitas, né? Os seus desafios, né? Para onde que você quer ir, se aquilo está te fazendo feliz. Isso é uma pergunta tão importante que às vezes a gente não se faz. Isso está me fazendo feliz? É para aí que eu quero ir? Porque às vezes a gente vive determinadas circunstâncias na nossa vida que foram pensamentos externos que entraram dentro de nós e que a gente permitiu, né? E a gente começa a perseguir aquilo achando que era uma vontade nossa e não era nossa. Né? Então, eu tô feliz. O que é que eu quero? Então, esses momentos de ausculta interna, que é você consigo mesmo, no seu paraíso interno, na sua intimidade,
é ali que você começa a se conhecer das suas necessidades, das suas condições, de para onde que você quer ir. E tudo isso vai ser, e por consequência, isso vai se exteriorizar na vida, né? Então a vida é o espelho daquilo que você tem dentro. Sim. Bom, nós estamos chegando ao fim. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Tá. Você acha que, por exemplo, algumas pessoas acreditam muito que nasceram para fazer alguma coisa, para exercer um determinado papel. Tá. E às vezes ela se limita, né? Ela deixa de viver algum aspecto da vida dela para realizar aquilo. Você acredita que esse estudo que você realiza diariamente, ele consegue te guiar para, por exemplo, você saber, igual você disse no início, às vezes eu deposito mais ali no profissional, às vezes vou depositar mais no pessoal. Você acha que esse estudo também te guiou para que você entendesse todo, né, o tempo que você deve, e também que você entendesse que não é só uma coisa, igual você falou, não, eu não posso deixar a educação dos meus filhos. A sua vida, ela foi, né, sendo traçada dessa maneira por conta desse estudo que você faz, a logosofia. Você acha que tem aí uma herança que você trouxe, né, da sua família, da educação que você teve com seus pais? Como que é? Para mim é fundamental todo esse estudo que eu realizo. No caso, eu formulei essa pergunta agora, ela não estava preparada para responder, e ela pode dizer, não vou responder. O estudo da logosofia é a base da minha vida. Então, assim, clareia os conhecimentos fundamentais sobre si mesmo e sobre a vida e o universo. Então, assim, à medida em que você vai tendo mais clareza sobre esses conhecimentos, você vai tendo mais clareza das suas escolhas. Você vai tendo mais clareza do seu direcionamento, você vai tendo mais clareza das correções que você precisa fazer, porque às vezes você está indo para o caminho errado, às vezes você está se excedendo em determinadas coisas e deixando faltar em outras, que foi naquele momento que eu te falei. Não, eu não posso me ausentar da educação dos meus filhos, eu preciso estar presente. Então, esse conhecimento é o que nos dá clareza mental, e é o que nos dá essa ordem mental, né? Essa ordenação mental. E eu posso dizer, assim, para mim, com todas as letras, que foi um conhecimento que aumentou, agigantou a minha inteligência. Assim, eu não nasci como eu sou hoje. É um processo evolutivo constante de construção. E isso é uma coisa interessante. O que veio comigo de base, né, isso dessa força espiritual, era uma necessidade de... eu precisava construir algo na minha vida. Eu não sabia o que era, mas eu tinha essa força, assim... Tem algo que eu preciso construir na minha vida, mas eu não sabia exatamente o que era. Existia a minha vocação interna, e você falou dessa questão do que você nasceu para fazer. Isso também é uma descoberta pelo conhecimento de si mesmo, qual é a minha verdadeira vocação. E ela é uma vocação que vem de herança, que a gente traz sim com a gente. Então existia essa vocação interna, mas eu não sabia exatamente o que é a questão profissional, né? Que eu me sinto muito realizada por realizar aquilo que eu tenho como vocação. Mas... é como se assim, o que eu tenho que construir que eu não sei exatamente o que é. E num determinado ponto, à medida que você vai vivendo, experimentando, ampliando os conhecimentos, ampliando a clareza mental, eu me dei conta que a maior construção que eu poderia realizar na minha vida é a minha própria vida. Não existe construção maior. É a minha própria vida. Que vai servir de inspiração para mim e para os demais. Né? E aí vem esse ponto que eu até tinha te falado antes, né? Do ponto da conciliação ali dos filhos, família. Eu sempre tive como um dos meus objetivos, aqueles que a gente seta lá atrás e a vida vai nos dando a oportunidade de realizar, de que meus filhos pudessem se orgulhar de mim. E eu tenho certeza hoje, quando eles olham para mim, quando eles falam comigo, quando eles me buscam nas necessidades, no amor, no abraço, que eles têm muito orgulho da mãe que eles têm. Então, é tudo isso. Então valeu muito a pena viver tudo isso. Muito! Eu faria tudo de novo. E eu acho que essas realizações, elas também aliviam, né? Não pra você, porque você viveu consciente tudo isso que você viveu, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vivem com muita culpa, com muito, né? Aquela coisa de se cobrar. Não, mas eu, por exemplo, eu trabalhava às vezes com a Lara do meu lado.
Ela tava ali do meu lado, tava dando atenção pra ela. Eu editava e dava atenção, editava e dava atenção. E eu me cobrava porque eu tava fazendo aquilo. Eu tava dividindo o tempo do meu trabalho com ela, sendo que era o tempo do meu trabalho, tava durante o dia, né? Ela que tinha, né, aquela possibilidade de ficar comigo o tempo inteiro. Mas deve ser muito bom, né, chegar no momento que você tá hoje, por exemplo, você falou que seu filho tem 9 anos. O que foram Ele 6... O mais velho tá com 11 anos. Ah, tá com 11 já? Tá com 11 anos. Ou seja, o que foram 6 meses em 11 anos que você, estudando a pedagogia logosófica, estando ali na docência, tudo que você aprendeu e que você pôde dar pra ele. Exato. Muito bom. Amei! Tinha uma outra coisa que eu ia falar. Então pode falar. Peraí, deixa eu me recordar. Tinha uma outra coisa que eu ia falar que você estava falando e me fez recordar desse movimento. Que a gente ia falar da admiração, agora eu esqueci. Sobre as decisões, tá? Mudança. Você estava falando dessa questão do medo. E às vezes a gente tem muito medo de mudar, né? De ser a pessoa que tomou a decisão para que a mudança acontecesse. E eu precisei fazer isso muitas vezes nesse processo familiar, de ser a pessoa que vai decidir, vão mudar de casa, vão mudar de cidade, vão mudar de escola. E a gente tem medo às vezes de tomar essa decisão, porque quando a gente está diante da decisão, o ponto seguinte da decisão é um desconhecido. O ponto anterior à decisão é o seu ponto de conforto, é aquilo que você conhece. E nem sempre a gente toma decisões porque tá ruim. Às vezes a gente toma decisões porque a gente quer melhorar, porque tá bom. Uhum. E aí vem, mas e aí, será que vai ficar pior se eu tomar essa decisão? E no fundo, o que eu aprendi ao longo desse processo é que existe algo que se mantém constante nessa decisão, no pós-decisão, que é você. Então você foi capaz de produzir aquele momento de felicidade antes da decisão. E você vai estar presente no momento após a decisão. E você vai saber construir essa felicidade depois também. Então, não tenha medo das decisões que a gente precisa tomar, porque elas são importantes para redirecionar muitas coisas na vida. Não tenha medo de errar e confie em si mesmo. É isso. Eu ia falar pra ela, manda uma frase, manda uma mensagem aí pro pessoal que tá assistindo, ela já deu. Não tenha medo de errar e confie em si mesmo. E siga em frente. Siga em frente. Cara, eu queria te agradecer. Foi um prazer enorme. Você ter vindo, amei a nossa conversa. Também amei. Tenho certeza que eles vão amar também. E espero te encontrar mais vezes na vida, aqui no podcast. Vamos Porque olha, gente, a gente ficaria aqui, ó. Imagina, uma estudiosa, gente. Obrigada, tá bom? Foi um prazer enorme. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê no próximo episódio de Pod Fêmeas. Um beijo. Um beijo tchau, a tchau. todos.